Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. No vídeo de hoje vamos conhecer alguns casos de jogadores famosos que já tiveram a oportunidade de defender seleções menos conhecidas, também chamadas de seleções alternativas. Antes de começar, vale ressaltar que eu vou mostrar aqui situações que aconteceram em seleções que são filiadas à FIFA ou a uma confederação continental. Casos como o de Piqué e Xavi na seleção da Catalunha, que não é considerada uma equipe nacional oficial, não serão abordados hoje, beleza? Dito isso, bora pro vídeo. O primeiro caso do vídeo é do holandês Denzel Dumfries, atleta que atualmente defende as cores da Inter de Milão, e esse caso, sem dúvidas, é um dos mais curiosos. Aos 25 anos, Dumfries é hoje considerado um dos atletas mais importantes da Laranja Mecânica, não só pela sua versatilidade dentro de campo, mas também pelo seu talento com a bola nos pés. Porém, o que talvez poucos saibam é que esse mesmo jogador um dia já teve a oportunidade de atuar em uma das piores seleções do mundo. Apesar de ter nascido nos Países Baixos, Dumfries é oriundo de uma família arubana e, por conta disso, em 2014, quando tinha apenas 17 anos, ele aceitou o convite para defender a seleção profissional de Aruba, um pequeno país no Caribe que hoje, de acordo com o ranking da FIFA, é uma das equipes nacionais mais fracas do mundo. Como ainda nunca havia sido chamado nem para as seleções de base do seu país natal, a jovem promessa prontamente aceitou o convite arubano e, na ocasião, participou de 2 amistosos contra a seleção de Guam, um empate por 2-2 e uma vitória por 2-0, sendo que nesse último ele conseguiu marcar um golaço. Para a tristeza dos arubanos, logo após esses 2 amistosos, Dumfries desistiu de defender o selecionado caribenho para focar no sonho de representar o seu país natal, algo que só aconteceu pela primeira vez 2 anos depois, quando foi chamado para amistosos da seleção sub-20. Campeão mundial com a França em 2018, o zagueiro Kimpembe é outro famoso que já teve uma breve experiência em uma seleção menos conhecida. Em 2015, alguns meses antes de receber sua primeira convocação para a seleção sub-20 da França, Kimpembe surpreendeu a muitos ao aceitar o convite para defender a seleção sub-21 da República Democrática do Congo. Nascido na França mesmo, o zagueiro do PSG é filho de um democrata congolês. Logo, não encontrou dificuldades na época para receber uma autorização para representar o país africano. Ao todo, Kimpembe acabou jogando apenas uma vez pela seleção sub-20 da República Democrática do Congo, que no caso foi em um amistoso contra a seleção sub-21 da Áustria, perdido por 3-0. Depois disso, ele seguiu normalmente sua carreira pelas seleções de base da França, até chegar na equipe principal em 2018, às vésperas da Copa do Mundo da Rússia. Kimpembe está com 26 anos. Vice-campeão na Copa do Mundo de 2006, o meia Florent Malouda foi sem dúvidas um dos jogadores mais importantes da seleção francesa nos últimos anos. Mas, por mais que possa parecer estranho para alguns, essa não foi a única seleção que ele defendeu ao longo da carreira. Já aposentado da seleção francesa, Malouda literalmente desafiou a FIFA e em 2017 conseguiu a proeza de fazer 4 jogos pela equipe de sua terra natal, no caso a Guiana Francesa. O que aconteceu foi o seguinte: já em reta final de carreira, o ex-meio-campista do Chelsea foi procurado por dirigentes da Liga de Futebol da Guiana Francesa sobre a possibilidade de defender a seleção local na Copa Ouro, principal torneio de seleções da CONCACAF. Vale ressaltar que, a princípio, essa convocação parecia ser algo viável, uma vez que a Guiana Francesa, que é um departamento ultramarino da França, não faz parte do quadro de filiados da FIFA. Bom, embasado nessa questão, o veterano não pensou 2 vezes e já em junho de 2017 se apresentou à seleção. Primeiro, ele participou de 3 jogos, um amistoso contra Barbados, vencido por 3-0, e 2 partidas válidas pela Copa do Caribe, torneio organizado pela União Caribenha de Futebol.
Já na Copa Ouro, Maludá só pôde entrar em campo uma única vez. Foi na derrota por 3-0 para Honduras, válida pela segunda rodada da fase de grupos. Ele só não jogou mais porque a CONCACAF precisou barrar a presença do ex-jogador da França na seleção da Guiana Francesa, com base nas diretrizes de elegibilidade da FIFA. Por ser um órgão aliado da FIFA, a CONCACAF precisa aplicar em suas competições oficiais as mesmas regras da entidade máxima do futebol. Logo, por ter mais de 80 jogos pela França, Maludá não poderia representar nenhuma outra seleção. Aposentado do futebol desde 2018, ele hoje tem 41 anos. Considerado até pouco tempo uma das principais estrelas da seleção da Bósnia, o meia Miralem Pjanić é um personagem que merece ser citado nesse vídeo. Afinal, antes de jogar por seu país natal, ele teve o gostinho de defender Luxemburgo, um pequeno país europeu que praticamente não tem tradição no futebol. Veja só o que aconteceu. Pjanić nasceu na Bósnia mesmo, mas viveu praticamente toda a infância em Luxemburgo, já que seu pai, Fahrudin Pjanić, fez praticamente toda a carreira como jogador nesse país europeu. Logo, os primeiros passos da jovem promessa bósnia no esporte foi justamente em solo luxemburguês. Já em 2006, um pouco depois de ser descoberto pelo Metz da França, Pjanić recebeu o convite para representar Luxemburgo na Eurocopa Sub-17 e ele prontamente aceitou. Ao todo, o meio-campista fez 3 jogos e marcou o único gol do país na competição. Ainda durante aquele ano, Pjanić também foi convocado algumas vezes para jogos da seleção Sub-19 de Luxemburgo. Mas pouco tempo depois, ele desistiu de seguir representando esse país, o que abriu as portas para sua primeira convocação para a equipe principal da Bósnia em 2008. Pjanić tem hoje 32 anos e está emprestado pelo Barcelona ao Beşiktaş da Turquia. Já na seleção, ele segue afastado por indisciplina desde novembro de 2021. E para finalizar, quem vê hoje o atacante do Tottenham, Dejan Kulusevski, como uma das principais esperanças da seleção sueca para o futuro, mal pode imaginar que um dia ele já foi também uma promessa da Macedônia do Norte. Nascido na Suécia, Kulusevski é filho de um macedônio e por isso, em meados de 2015, ele achou por bem abandonar a seleção sueca sub-15 para jogar pela seleção sub-16 da Macedônia do Norte. O fato na época surpreendeu a muitos, principalmente os dirigentes da Associação Sueca de Futebol, que logo passaram a trabalhar nos bastidores para trazer a jovem promessa de volta para a Suécia. E deu certo, já que a aventura de Kulusevski pela Macedônia do Norte acabou ainda em 2016, após incríveis 6 gols em 5 jogos. Dejan Kulusevski tem hoje 21 anos e já soma 22 jogos e 1 gol pela seleção principal da Suécia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não se esqueçam, se ainda não são inscritos, por favor se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!